A paz do Senhor a todos os seminaristas. Nós vamos para mais um vídeo aula. Estamos trabalhando aqui a sexta apostila. A matéria é liderança cristã. Nós paramos o vídeo anterior na página 179, no comecinho da página, e vamos retomar na mesma página. A responsabilidade como líder deve sempre ser vista à luz da coletividade e não apenas dele. Não podemos continuar a funcionar de uma maneira em que não acreditemos sinceramente em nós mesmos. A vida é 10% do que nos acontece e 90% da maneira como nós reagimos. Se achamos que estaremos derrotados, estaremos. Se gostamos de vencer, mas achamos que não podemos, é quase certo que não podemos. Se achamos que não somos ousados, nunca ousaremos. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa que vence é aquela que pensa que poderá vencer. Nós somos responsáveis por nossas atitudes e os nossos destinos nunca serão determinados por nossos espíritos queixosos ou nossas expectativas exageradas. A vida é cheia de surpresas e o ajuste de nossas atitudes é um projeto para a vida inteira. O pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude, o líder ajusta as velas. Nossas atitudes nos levam a fazer muitas escolhas na vida e algumas delas são: não podemos controlar quantos anos viveremos, mas poderemos escolher como viveremos a vida nos anos que teremos. Não podemos controlar a beleza do nosso rosto, mas podemos controlar nossa expressão. Não podemos controlar os momentos difíceis da vida, mas podemos decidir fazer a vida menos difícil. Não podemos controlar a atmosfera negativa do mundo, mas podemos controlar a atmosfera da nossa mente. Frequentemente tentamos escolher e controlar situações que não podemos, mas poucas vezes resolveremos controlar o que podemos, ou seja, nossa atitude. Página 179 ainda, agora a lição 16.2. Sobre os relacionamentos com as pessoas. É fundamental para um líder saber se poderá se relacionar com pessoas. Afinal, ele as lidera e não outra coisa. As pessoas são diferentes umas das outras, pois pensam e têm comportamentos diferentes. Às vezes são imprevisíveis. O humor e outra série de fatores interferem em suas atitudes, principalmente nos dias atuais, onde diversos tipos de pressão aumentaram sobre elas. Isso exige que o líder seja alguém sempre compreensivo, paciente, atencioso e amoroso. As pessoas, às vezes, querem atenção ou ser ouvidas. Por isso é necessário que o líder saiba se relacionar bem com elas, respeitando suas individualidades. Ele deve conhecer melhor seus liderados e procurar manter um relacionamento mais sólido e profundo, a fim de construir uma verdadeira amizade. A verdadeira amizade une e vincula as pessoas, muitas vezes mais que um parentesco. Existem pessoas tímidas e introvertidas. Nesse caso, é função do líder iniciar uma conexão para um relacionamento e promover diálogo. Bons líderes devem ser comunicadores. É preciso exercitar a prática. Encerramos a página 179. Página 180, lição 16.3, técnicas para tratar com as pessoas. Carnegie, famoso escritor americano, em seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele menciona técnicas e princípios fundamentais para se relacionar com as pessoas. 1. Não critique, não condene, não queixe. 2. Faça um elogio honesto e sincero. Desperte na outra pessoa
uma ardente vontade. 6 maneiras de fazer com que as pessoas gostem de você. Interesse-se sinceramente pelas outras pessoas. 2. Sorria. 3. Lembre-se que o nome de uma pessoa é, para ela, o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma. 4. Seja um bom ouvinte. Incentive os outros a falar sobre eles mesmos. 5. Fale sobre assuntos que interessem a outra pessoa. 6. Faça a outra pessoa sentir-se importante, mas faça-o sinceramente. 9 princípios. 9 princípios de como mudar as atitudes e o comportamento das pessoas. 1. Comece com um elogio e uma apreciação sincera. 2. Chame indiretamente a atenção sobre os erros alheios. 3. Fale de seus próprios erros antes de criticar os das outras pessoas. 4. Faça perguntas em vez de dar ordens. 5. Não envergonhe as outras pessoas. 6. Elogie o menor progresso e também cada novo progresso. Seja caloroso na sua aprovação e generoso no seu elogio. 7. Atribua a outra pessoa uma boa reputação para que ela se interesse em mantê-la. 8. Incentive a outra pessoa, faça com que os erros pareçam fáceis de corrigir. 9. Faça a outra pessoa sentir-se satisfeita fazendo o que você sugere. Encerramos a página 180. Na página 182, lição 17, 3 tipos de força dentro da igreja. É preciso considerar que nem todos têm o mesmo chamado para exercerem as mesmas ou diferentes funções na igreja. Não se pode forçar uma pessoa a ser o que ela não quer ser, ou não tem capacidade nem habilidade para ser, porque o resultado seria um caos. Como em todos os locais onde há concentrações de pessoas, na igreja há uma heterogeneidade delas, e é preciso respeitar as vontades e os dons que cada um tem. Deus se agrada da unidade, como na igreja de Corinto, ela possuía todos os dons, mas através de diversas pessoas. De 10 a 20%, força ativa, líderes. De 70% a 80%, força potencial, fazedores ou liderados. De 10% a 20%, força inativa, ociosos. Lição 17.1. Os 3 pilares de uma boa liderança: responsabilidade, autoridade e capacidade. Não são produtivos responsabilidade e capacidade sem autoridade, autoridade e responsabilidade sem capacidade. Também ter responsabilidade, autoridade e capacidade sem prestação de contas e obrigações geram irresponsabilidade. 17.2. Desafios para formar líderes. Paciência. É mais fácil fazer que ensinar, dar oportunidade para todos, selecionar pessoas, visão e ação, correr riscos, desenvolver as habilidades delas e nelas, capacitá-las, dar os recursos necessários, investir em pessoas difíceis e chatas, exemplo, Pedro, descentralização de poder, estar aberto a possíveis mudanças. Os mais resistentes a qualquer mudança são os que mais precisam mudar. Falta de autoestima. Página 182, encerramos. Página 183, lição 17.3. Impedimento à liderança efetiva. Somente no vácuo é que objetos podem seguir adiante sem obstáculos ou oposição. Um líder eficiente planeja cuidadosamente como superar a resistência e tornar a oposição em algo vantajoso para ele.
incredulidade das pessoas, inconstância, exemplo Saul, desânimo, estagnação, inveja, soberba que precede a queda, falsidade, insegurança, medo e ignorância, falta de imaginação. 17.4 Características de um bom líder. Desafiar o processo, buscar oportunidades, reconhecer contribuições dos outros, elogiar ou exortar com amor quando necessário, agir baseado em fatos, não em boatos, compartilhar a visão, determinar alvos ou metas, planejar, programar e anotar, não retardar o que pode ser feito hoje, ser organizado e preparar para imprevistos, evitar a tirania do urgente, não deixar fariseus complicar os planos, ser bom ouvinte, valorizando e considerando o que as pessoas estão falando e suas opiniões. Atitudes de um bom líder. Gratidão, humildade, uma disposição para aprender e, fundamentalmente, interesse no reino. Encerramos a página 183. Página 184. Nós falamos no vídeo anterior em página 170, se não me engano, mas a página agora entramos na 184. Então, dando sequência, otimismo e oração perseverante, manter aquilo que é principal como aquilo que é principal. Lição 17.6, o equilíbrio de uma liderança com estilo. Observe a linha divisória entre determinação e teimosia. Seja firme em vez de prepotente. Perdoe o pecado sem desculpá-lo, são coisas diferentes. Seja humilde em vez de bajulador ou tímido. Seja decisivo em vez de independente. Promova seguidores leais em vez de homens de sim. Seja manso em vez de fatalista. Mantenha o equilíbrio entre amor e a verdade. Mantenha a visão sem ser visionário. E 10. Seja corajoso em vez de negligente. Sequência. Encerramos a página 184. Lição 18, na página 185. Motivação. Um líder estimula os membros do grupo a alcançar alvos e a manter valores que o grupo assegura como preciosos. Para ser um motivador, implica que o líder tenha a habilidade de despertar e mover as pessoas à ação e à realização, ao mesmo tempo em que satisfaz as suas necessidades. Isso inclui a mobilização e o agrupamento de homens e mulheres para aceitar a visão e o trabalho para o cumprimento da obra. Um líder precisa convencer seus seguidores de que pode resolver seus problemas da melhor forma possível e a causa pela qual trabalham é justa e necessária. Isso implica que ele precisa motivar os outros a comprarem a sua visão. Não é suficiente anunciar a visão e dar maiores informações sobre metas. Cada seguidor precisa ser altamente motivado. Para um líder motivar alguém, ele precisa transmitir sua visão tão persuasivamente que seus seguidores irão adotá-la alegremente, investindo vida, dinheiro, energia e preocupação nela. Charles Tremendous Jones corretamente entende que um líder tem que ser um entusiasta. Sua própria convicção da importância em realizar a visão o motiva. Pouco importa quão duro alguém trabalha. A questão é o quão empolgado ele está por sua visão. O entusiasmo é motivador, contagiante. A maior fonte motivadora é o amor. Chega a ser até sacrificial. O amor é benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. O amor não falha. A outra fonte é ver a visão que é o objetivo maior e final realizado.
Essas duas fontes motivadoras nos levam a fazer todo tipo de investimentos para alcançar nossos alvos. Deus motivou Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, fazendo-lhes promessas e dando-lhes visões. Foi isso que os motivou a trabalhar e liderar. E mesmo não vendo a visão realizada, eles se sentiram motivados porque sabiam que aquele que prometeu é fiel para cumprir. O ser humano é fascinado por desafios, eles são outra fonte motivadora para os líderes corajosos. É por isso que Deus sempre nos desafia para nos motivar. Todos os dias tem os desafios para serem vencidos. Por menores que eles sejam, são desafios. Talvez seja essa a razão pela qual o Senhor não nos concede tudo o que queremos e do jeito que queremos. A vida seria muito cômoda e monótona se os desafios não existissem. Eles dão sentido à nossa vida. Certamente entraríamos num retrocesso se não tivéssemos de enfrentá-los, não aprimoraríamos como pessoas. Infelizmente, muitas pessoas desistem diante deles e vão para a caverna da omissão, do medo, do pânico e desistem, enquanto outras os enfrentam e faz deles uma fonte de motivação para alcançar a vitória. Portanto, citamos 3 fontes de motivação: o amor, o desejo de ver a visão realizada e os desafios. 18.1, ainda na página 185, compartilhando as responsabilidades. 3 textos bíblicos que é isso que fazeis ao povo. Êxodo 18:14. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Êxodo 18:22. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6:4. Nos 2 casos acima, tanto Moisés quanto os discípulos tiveram carga e seu estresse aliviado, tendo uma melhor qualidade de vida, exercendo uma liderança com melhor qualidade e proporcionou a outros oportunidades de crescimento. Não houve inveja por parte tanto de Moisés em relação aos anciãos, nem dos discípulos em relação a Filipe e Estevão, e o resultado era o crescimento da igreja. O líder terá sua atenção aliviada se delegar autoridade e compartilhar responsabilidades com outras pessoas do grupo. Ele terá mais tempo para se envolver em outras tarefas. O líder não pode privar seus liderados da oportunidade de crescimento e de desenvolverem suas habilidades para um dia se tornarem líderes também. Não é sinal de fraqueza ou incompetência delegar autoridade e compartilhar responsabilidades. O que normalmente acontece é o medo de perder a liderança para alguém que se desponte no trabalho ou ministério. O verdadeiro líder nunca se sente ameaçado em sua liderança, pois sabe que, acima de tudo, foi Deus quem o colocou naquela posição. Por isso, ele prepara pessoas, investe na formação de líderes e torce para que eles sejam bem-sucedidos. Lição 18.2, líderes devem preparar sucessores. Max Dupré, autor de A Liderança é uma Arte, declarou: a sucessão é uma das principais responsabilidades da liderança, mas poucos líderes parecem colocar essa verdade em prática. Normalmente eles, com demasiada frequência, aplicam sua energia em alcançar alvos e atingir metas que envolvem a equipe. Acaba uma missão, vem outra, e os líderes não se preocupam em fazer sucessores. Os melhores líderes lideram hoje tendo em mente amanhã e procuram certificar-se de que investem em líderes que darão continuidade no trabalho iniciado dentro de uma mesma visão e levarão à frente seu legado, porque o valor duradouro de um líder é medido pela sua sucessão. É preciso considerar 3 fatores no momento da sucessão. 1. Reconhecer a hora de parar e quando a sucessão deve acontecer. 2.
saber para quem passar a sucessão. 3, saber como passar a sucessão. É como uma corrida de revezamento que envolve 4 atletas. O momento mais importante, a hora de passar o bastão, que ocorre na área chamada de zona de passagem. Eles podem ser todos recordistas, os melhores do mundo, mas se eles se prejudicarem a passagem, perderá a corrida. É preciso considerar e aplicar as 3 fontes acima para ocorrer uma boa sucessão. Não importa quão bem a pessoa lidere ou quão bom seja o sucessor. Se o líder não se preocupar em passar o bastão, não terá a continuidade que deseja. As pessoas e líderes passam, mas o legado deve permanecer porque ele vive nas pessoas. Considerações finais. Procuramos esclarecer a natureza e a importância da liderança piedosa, mas daquilo que se refere à direção secular e ao gerenciamento, aplica-se a liderança cristã com uma diferença significante. As motivações que dirigem os desejos do homem, do mundo e a liderar precisam ser contrastadas com aquelas que de um homem de Deus. A forma de liderança do mundo secular e eclesiástico pode ser parecidas, mas as motivações devem ser diferentes. Procuramos também conscientizar o leitor sobre a atual necessidade de líderes, tanto na igreja como em qualquer instituição secular, e incentivar na formação de líderes dos mesmos. E se esses líderes forem pessoas de caráter, piedosas, temente a Deus e exercerem a liderança com amor, certamente serão exemplo para os demais. E é de bons exemplos que o mundo precisa. As maiores heranças que alguém pode deixar são o exemplo e o legado, mas não são palpáveis, mas inspiradores. A Deus toda a glória. Nós encerramos o conteúdo de liderança cristã. Que Deus abençoe a cada aluno e se prepare para a prova.